Fim de ano, é fácil cair em tentação. Tem as festas, os presentes, mas também tem as contas para pagar, sem contar aqueles gastos tradicionais que vêm pela frente. Como equilibrar o orçamento para não ficar no vermelho? O Repórter Justiça desta semana mostra a importância de controlar as despesas para manter a saúde financeira. O comércio faz de tudo para atrair o cliente nesta época. Formas variadas de pagamento, prazos mais esticados, descontos e mais descontos. E o consumidor entra em campo com um dinheirinho extra no bolso. O 13º salário enche os olhos dos lojistas. De acordo com o DIEESE, são 130 bilhões de reais a mais na economia brasileira. Dinheiro equivalente a 2,9% do PIB, Produto Interno Bruto. São aproximadamente 80 milhões de brasileiros com direito a esse abono, uma média de R$ 1.600 por trabalhador. E como será que os trabalhadores usam esse dinheiro? Lá, material de construção. Guardar, porque ninguém sabe do dia da manhã. Pago as contas, os atrasados. Estou primeiro pagando as contas. Tem gente que quando pega o 13º abre o olho, ó, gasta tudo. Eu era assim também. Quando eu era nova, eu era assim também. Hoje eu sou mais, segura, minha filha, porque senão o bicho pega. O credor vai atrás mesmo para receber o que tem direito. Por isso, a dica é usar o 13º salário para quitar tudo e só depois fazer novos compromissos. Se ele estiver devendo, ele tem que priorizar os pagamentos onde as dívidas são maiores. Não maior em volume, maior na cobrança de encargos e juros. Então, se ele está devendo cartão de crédito, é o que se cobra mais alto no Brasil. Ele deve pegar esse dinheiro e quitar o cartão de crédito. Se ele está devendo cheque especial, ele deve quitar o cheque especial, porque são os dois produtos que mais cobram juros. Ora, porém, se além disso ele estiver devendo impostos, aí o que nós aconselhamos é que ele deixe o cartão de crédito, deixe o cheque especial, e se ele estiver devendo condomínio, ele quita o condomínio, porque é condomínio da retomada do imóvel. Se ele estiver devendo IPTU, ele deve quitar o IPTU, porque a falta de pagamento do IPTU dá uma execução fazendária e essa execução pode acarretar na retomada do seu imóvel. Se ele estiver devendo IPVA, ele deve priorizar o pagamento do IPVA. Então, esses compromissos, ele não tem como fugir, porque as consequências são muito mais graves do que dever para banco. Banco. Esse parece ser um salvador da pátria na hora do sufoco. Mas se não pagar em dia, ele vira um fantasma. O levantamento divulgado pelo Banco Central em setembro deste ano aponta que há no Brasil quase 70 milhões de pessoas endividadas. 1 em cada 3 brasileiros tem algum tipo de empréstimo de pelo menos R$1.000 em bancos, financeiras ou no cartão de crédito. Quem deve e não paga, não tem jeito. Os dados pessoais, nome, CPF, vão direto para o cadastro de inadimplentes. SPC e Serasa deixam as informações guardadas para que qualquer lojista possa consultar e saber quem é o mal pagador. E não é pouca gente, não. A pesquisa nacional encomendada pelo SPC, Serviço de Proteção ao Crédito Brasil, aponta que 41% dos consumidores já foram ou estão impossibilitados de fazer compras por estarem na lista negra. Mas é preciso estar atento. O parágrafo 1º do artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor é claro. Os cadastros e dados sobre o cliente não devem conter informações negativas por um período superior a 5 anos. No entanto, cuidado, não se trata de perdoar o débito. A prescrição é da seguinte forma: a dívida contraída antes de 97, ela prescreve com 20 anos. A dívida contraída de 97 até 2001, ela prescreve com 10 anos. A de 2002 para frente, com 5 anos. Contado da última data que a pessoa pagou. Então, se você pagou 3 meses, vai ser do 4º mês para frente, mais 5 anos, ou mais 10 ou mais 20. O que tem acontecido? O banco, ele cede esses contratos inadimplentes para uma empresa de cobrança. E a empresa de cobrança vem com uma cobrança extremamente abusiva, não de valores, mas de coação até, sobre o consumidor. Se essa dívida estiver prescrita, o consumidor ele tem que entender o seguinte: a prescrição
é a perda do direito de exercer uma ação. Então, a empresa não pode entrar judicialmente contra ele e não pode negativá-lo no SPC e Serasa. Se fizer isso, vai responder por dano moral. Agora, não é o perdão da dívida. Então, essa dívida pode ser cobrada de forma extrajudicial. O que não pode é fazer o que vem acontecendo. Esse tipo de abuso, de falar que vai processar, que vai tomar carro, que vai tomar bens que guarnece o lar. Nada disso é uma realidade, é uma verdade. Bruno é super cauteloso quando o assunto é finanças. Paga tudo em dia. Sempre procuro deixar tudo certinho. Mesmo assim, passou pela experiência de ter o nome incluído no SPC. Foi vítima de fraude. O golpista usou o nome dele para conseguir um cartão e com limite de crédito suficiente para fazer um tumulto na vida do servidor público. Eu, sem saber, tinha um cartão aprovado de R$11 mil. Resultado, começou a maratona para provar a fraude, regularizar a situação e restabelecer a imagem de bom consumidor no mercado. Deu trabalho, me informaram que o cartão era um cartão de um banco. Eu tive que ligar no helpdesk do banco, né? Informar que eu nunca tive conta no banco, nunca solicitei cartão nenhum. E aí eu tive que escrever uma carta de próprio punho informando que não reconhecia a dívida, encaminhei para o banco via fax, né? E aí a partir desse momento eles tiraram a restrição do meu nome. Eu entrei numa ação judicial até mesmo para poder reaver os valores, né? Que eles estavam solicitando que eu fizesse o pagamento dos valores. Eu entrei contestando para que não ia fazer esse pagamento. E aí entrei com uma ação judicial justamente para dar uma prioridade para limpar meu nome. Uma vez que, como eu estava fazendo financiamento bancário, eu não tinha tempo para ficar esperando rodar tudo para poder limpar meu nome. Com o nome limpo, as lojas estão lá, prontas para receber o cliente. Fica só o alerta. Nada de se empolgar com as artimanhas do comércio, com as festas, com as comemorações e dar o passo maior que as perdas. Primeiro, não comprometer mais que 20% da renda. Segundo, se tiver dívida, ele tem que pagar essa dívida, é prioridade, tá? Em vez de procurar investimento, em vez de procurar lazer, infelizmente vai ter que priorizar essa dívida. Não endividar-se novamente. Lembrar desse custo alto no início do ano, que é IPVA, IPTU, matrícula escolar, material escolar, contratação de van escolar, e ter o consumo extremamente consciente. Não é porque entrou em promoção que o consumidor deve comprar. Então, antes de comprar, ele tem que perguntar, eu preciso? Eu preciso agora? Eu tenho dinheiro para pagar? Não, se tem, aí se essas 3 respostas forem positivas, ele compra. Se uma delas for negativa, ele não deve efetuar a compra. E tem muito consumidor que pensa assim, gastar por gastar já não faz mais parte dos planos. Prefere guardar e ver render. A minha poupança no ano que vem vai ser melhor do que esse ano. Veja a seguir os desafios para pôr a vida financeira em ordem e administrar as contas do próprio negócio. Até já. O crédito impulsiona o consumo, mas também pode tirar o sono de milhares de pessoas que se endividam e nem sempre têm condições de pagar o que devem. Se para tanta gente é difícil administrar as finanças pessoais, imagina quem tem ainda que cuidar das despesas e receitas do próprio negócio? O aperto é geral, Brasil afora, mas no Distrito Federal existe um exemplo. Na região que amarga uma das mais latentes desigualdades sociais do país, uma pesquisa novinha em Folha mostra que cresceu o número de famílias endividadas. A pesquisa da Federação do Comércio, Bens, Serviços e Turismo do DF, a FEComércio, ela mostra que o número de endividados subiu de 84,2% em outubro para 85,9% em novembro. O levantamento mostra que a maior parte dos pesquisados tem compromissos com cartões de crédito. Dos quase 700 mil endividados registrados no DF, mais de 70 mil estão com contas em atraso. E quase 6 mil disseram que não vão ter condições de pagar os débitos. Se para muita gente administrar a própria vida não é fácil, imagine só gerenciar um negócio. E olha que eu nem estou falando de uma grande empresa. O exemplo aqui é um pequeno negócio mesmo. Uma lanchonete que tem 5 funcionários e como carro-chefe, a venda de cachorros quentes. Mais difícil ainda, porque segundo pesquisa do Sebrae, mais de 90% das empresas pequenas do Brasil que abrem as portas fecham antes de 5 anos de existência. Talvez a saída para esse problema
seja aprender a diversificar. Quem sabe disso é o Rafael Yunes. Rafael, é isso mesmo? Tem que diversificar, ter mobilidade no negócio? Eu acredito que é isso, é você estar disponível para mudanças. Por exemplo, aqui na lanchonete, a gente já colocou o self-service no horário do almoço, a gente colocou um balcão de shopping, a gente diversificou com saladas montadas para o cliente, que a gente sentiu a demanda nesse nicho de produto. Pães e molhos são os ingredientes para o cliente montar o próprio sanduíche ou seguir as sugestões do cardápio da casa. As saladas de frutas também são uma opção. Um negócio aparentemente promissor, mas que não vai para frente sem jogo de cintura. Na mesma rua da lanchonete, 4 pequenos comerciantes fecharam as portas recentemente. O comércio em si já vai de altos e baixos, né? Uma loja que está começando, mais ainda. Aí é um jogo de cintura, né? Vai mexendo dali, arrumando daqui, diminuindo a despesa, da onde dá. Tem que tentar empatar receita e despesa. Eu acredito que é mais ou menos isso que eu tenho feito. Pelo menos nesse início, né? Nesse início, até que o negócio caminhe com as próprias pernas mesmo, não tenha que ficar mais mudando tanto e vire o referencial no que tem de melhor, no que dê certo. E a clientela? Bom, essa daí tem aprovado o esforço do jovem empresário. Tem um sanduíchezinho bacana, tem uma saladinha magra, né? Quem gosta de praticar esporte, o preço é acessível, vem sempre aqui. Mas infelizmente não basta. O número de clientes que frequenta ainda tem que ser bem maior para transformar o negócio em sucesso financeiro. Rafael já encarou de frente o monstro da dívida. Foi quando descobriu que deveria se mexer mais para afastar a ameaça. A dívida acontece, você tem que estar preparado, entendeu? Tem que estar psicologicamente preparado para ela. E são duas saídas, ou você vende mais, muda, né? Ou você faz aporte. É mais ou menos isso. Essa aí no caixa é a Michele, irmã e sócia de Rafael na empresa. Publicitária, ela alavanca o negócio apelando para uma ferramenta dos tempos modernos. Eu tento ajudar na parte de divulgação com o Facebook. A gente fica publicando promoções para o pessoal que não conhece ainda vir conhecer. Fica publicando um pouquinho do cardápio, de tudo um pouco. No começo a gente fez um investimento bem alto na loja, né? Chegou um tempo que eu falei, não, agora parou de investir, agora eu acho que a loja tem que dar o retorno. A gente aporta para a loja continuar funcionando até que ela vá atingir um faturamento de empate, é o que já está acontecendo, entendeu? E é uma questão também de acreditar, ter fé no negócio mesmo, que ele vai dar certo. Agora cuidado para não acreditar em algo que não merece tanto crédito. Ele pode te levar para o buraco das empresas, e são vários os fatores que levam o negócio a começar a balançar. Normalmente, tudo começa com uma crise econômica. Aí, entra na crise de liquidez. Muitos débitos, poucos recursos. O dono passa a enfrentar a crise patrimonial, a chamada insolvência. É sinal vermelho mesmo, é hora de pedir socorro. Mas isso não significa que vai ser necessário fechar as portas. A Lei de Falências, em vigor desde 2005, traz as regras sobre a recuperação extrajudicial e judicial. Esses processos permitidos pela legislação são para tentar reorganizar as empresas em crise, mas que ainda tem solução. Uma forma de poupar o empreendimento, os empresários, os funcionários, os credores e, por que não, os consumidores. O Estado e a lei, eles se organizam para tentar preservar a empresa. E um desses procedimentos que permite a preservação da empresa é a chamada recuperação. A recuperação do empresário ou da sociedade empresária pode se dar extrajudicialmente ou judicialmente. Quando o consumidor não honra com os compromissos, ele tem o nome incluído no SPC e no Serasa. No caso do empresário que se torna um devedor, ele também sofre restrições. O empresário que tem a decretação de falência contra si, ele tem várias consequências negativas. A primeira delas é que ele perde a gestão do negócio, da empresa. Perde a disponibilidade dos bens, tanto daqueles dedicados à empresa quanto os seus bens pessoais, não é? E uma série de outras consequências. Então, ele vai praticamente se tornar um relativamente capaz no aspecto de administração do negócio e administração e gestão dos seus bens pessoais, até que essa dívida, então, ou as dívidas junto aos credores sejam quitadas ou o processo de falência, ao final, depois de bastante tempo, seja decretado extinto. Essa lei de falências, apesar de ter essa intenção inicial de ajudar, de permitir a recuperação judicial, ela é bastante dura com o empresário que não age com ética, com honestidade,
comete crimes falimentares, porque o interesse é preservar a empresa, a atividade empresarial, não exatamente a pessoa física ou jurídica que exerce essa atividade e o patrimônio particular dessa pessoa, né? Mas então é longo prazo para que ele possa se reabilitar e se ver livre dessas obrigações. Suas contas não fecham no fim do mês? Então não saia daí que eu te conto já já o que fazer para sair do sufoco. Gastos excessivos e contas atrasadas podem levar qualquer um a afundar em dívidas. Você vai acompanhar agora a história da Ana Carolina, aqui de Brasília, que já não sabia mais o que fazer para conter o rombo no orçamento. Convidamos um economista para avaliar o que há de errado e dar dicas para ela sair do atoleiro. Faturas, boletos, se você não paga, eles viram uma bola de neve e te jogam numa gelada. Foi assim com Carolina, que se livrou recentemente de uma dívida de R$25 mil com cartões de crédito e cheques pré-datados. Só que o sufoco ainda não passou. O problema agora é outro. Gastar mais do que eu recebo, né? Então, assim, a minha despesa é muito maior daquilo que eu ganho. E, para mim, esse é o maior problema. Eu tenho que, de alguma forma, cortar gastos, refazer minha estrutura orçamentária para que eu consiga sair da dívida. Dívidas que atire a primeira fatura em atraso quem nunca passou por um aperto financeiro e aí teve que pegar dinheiro emprestado, com altos juros, e aí fez de tudo para não ter um nome escrito ali, ó, no Serviço de Proteção ao Crédito. Assim como Carolina, uma pesquisa mostra que muita gente no Distrito Federal tem dívidas. Não é pouca gente não, é mais de 80% da população. Mas será que dá para resolver toda essa situação usando um pouquinho de bom senso e cérebro? É lógico que dá. Por isso nós decidimos dar uma mãozinha para Carolina. Ela mora neste prédio aqui e daqui a pouco vai receber uma visita ilustre de alguém que pode mudar para sempre a vida financeira da família. Dá só uma olhada. Atrás desta porta está a solução para a equação orçamentária de Carolina. O economista César Bergo estende a mão para a trabalhadora, mãe e dona de casa, no momento que ainda dá tempo de resgatá-la de um buraco financeiro sem fundo. Eu não sei mais o que fazer, porque eu já cortei várias coisas e eu não consigo imaginar o que mais eu posso cortar. O economista explica para Carolina que é preciso anotar todos os gastos, inclusive aqueles de lazer, tipo o cinema, que ela ama de paixão. O problema é que ela não costuma anotar essa despesa com a sétima arte. E aí sabe como é, né? Perde o controle. A questão é essa, é conhecer o que eu gasto. Segunda questão é prestar conta para mim mesmo. Então você vai ser a sua contadora. É o mais difícil o mais difícil. Você vai pegar, sentar na frente de você mesmo e vai prestar conta, né? O que eu estou gastando que nesse momento eu posso deixar? Vai ser um sacrifício? Vai. Imagine o sacrifício para quem gosta de se divertir, ficar sem curtir ou ter que reduzir drasticamente as saídas de fim de semana. É pagar o preço, né? Carolina pega tudo que sobra do salário e esbanja. O que sobra eu gasto com lazer e o que acontece? Ele falta no final do mês. Aí no mês seguinte eu deixo de pagar ou o condomínio, ou a luz, ou a internet, e aí para poder sobrar mais, para eu poder gastar com o lazer. E aí no outro mês assim, quando eu vejo, eu já estou com uma dívida enorme. Da última vez que Carolina se viu diante de uma dívida, teve que andar de ônibus durante 7 meses. Ela vendeu o carro para equilibrar as contas, mas agora já até financiou um outro carro, com o dinheiro do pai, né? Na verdade, você arrumou um pai-trocínio. Eu sempre tive um pai-trocínio. Sempre tive, ele sempre me ajudou, assim, em relação a isso. Nessa hora a família é muito importante mesmo. Mas eu estou vendo que a questão maior não é uma questão até de insolvência. Mas e você aí, sabe o que é insolvência? Está no artigo 955 do Código Civil. Declara-se a insolvência de uma pessoa física quando as dívidas excedem o valor dos bens do devedor. O Código de Processo Civil diz que podem requerer a insolvência o credor, que tem a preferência de receber a dívida primeiro, o próprio devedor e o inventariante de um espólio,
Quando declarada a insolvência, o devedor perde o direito de administrar os próprios bens e de dispor deles até que todas as dívidas que tem sejam quitadas. Carolina, ainda bem que a sua situação não é tão grave. É só uma questão assim de administração, porque o dinheiro você ganha com o trabalho. Então, segundo o economista, existe aí um ponto positivo. É que você tem um emprego e a partir daí pode-se fazer uma administração adequada das suas finanças. Não é uma situação desesperadora. Mesmo porque você, como você bem colocou, né, você precisou de um carro, o seu pai ajudou. Só que também vamos deixar o pai de fora. Né? Vamos lá preservar o papai e vamos colocar a vida financeira em dia. Além de bom com dinheiro, César Bergo consegue extrair da Carolina outros aspectos da vida financeira dela que atrapalham. Quer um exemplo? A alimentação. Ela não sabe cozinhar. Você comentou comigo que você tem o hábito de comer fora, né? Então, esse hábito é muito gostoso, né? Mas ele é muito dispendioso. A inflação de restaurante no último ano foi maior de qualquer índice inflacionário que você possa medir. Então, é necessário que você corte isso. Então, você vai escrever o seguinte: se eu fosse no restaurante tal, teria gasto tanto. Cozinhei em casa, gastei tanto, sobrou tanto. Põe no cofre. É um prêmio seu lá no final que você vai ter. Uma aula de como usar o dinheiro e ainda de como economizar, né? Enquanto o professor César explicava melhor esse negócio para Carolina, a gente foi às ruas saber como as pessoas economizam e se elas fazem isso com um resultado, digamos, positivo. Quando dá, a gente sempre procura poupar um pouco, prevendo um futuro melhor na sua aposentadoria, lógico. Se você ganha 100 reais e você quer economizar, você tira 10 reais ali e esquece ele. Vai fazer de conta que ele não existe. Vai ficar guardado para hora da necessidade. Na verdade, eu não consigo, mas eu tento. Você tenta economizar? Tento. Mas nem sempre consegue? Nem sempre. E por que não consegue? Porque tem muita coisa legal e a gente sempre acaba gastando, né? Eu gasto muito, sempre acabo fazendo 1000 contas, achando que vai dar e nunca dá. Então tá explicado por que tanta gente se endivida. E não é só isso, o canto da sereia leva muita gente pro alto mar do consumismo. O canto da sereia é uma tragédia grega em que os navios passavam em determinado lugar e eu vi o som da sereia. Aí todo o navio ia em direção lá, querendo ver que coisa maravilhosa era aquela e tudo. Quando chegava lá, na verdade, o navio batia nas pedras, naufragava e a sereia comia todo mundo, morria todo mundo. E existia um grego chamado Ulisses. Então esse Ulisses falou: olha, vamos passar nesse lugar, vocês me amarrem no mastro e todo mundo coloca uma cera nos ouvidos, ninguém ouve nada. E vocês me amarram. Agora, se eu ficar gritando, quanto mais gritar, vocês me deixam amarrado no mastro. Ninguém me solta. Aí o navio veio, as sereias começaram a cantar, eles não estavam ouvindo. O Ulisses ficou doido. Me larga, deixa eu ir, deixa eu ir. Nisso aí o navio passou e se salvou. Em finanças é a mesma coisa. Os shoppings, a vida fica gritando pra gente, a gente vai para lá. E o navio vai lá e naufraga. Né? Então, às vezes, a gente tem que se amarrar no mastro. E aí isso chama-se disciplina. Quando o professor pensou que já conhecia tudo sobre a vida de Carolina, foi surpreendido. Eu adoro viajar, né? Então, cada lugar que eu vou, eu trago um imã de geladeira. Eu tô adivinhando mesmo, né? Realmente foi o mundo inteiro, hein, cara? Parabéns, hein? Aí tem lugares maravilhosos, hein? Olha só. E eu também gosto de trazer canecas, né? Temos que conversar, Carol. Pois é, né? Uma nova consumidora mais consciente está prestes a surgir. Carolina mostra as anotações na agenda e as contas. Já sabe que vai ter que se controlar e reduzir tudo. O economista César Bergo ensina a última lição, que é também um bom parâmetro para qualquer consumidor, né? Vamos supor que você esteja gastando uns R$400 com cinema, né? Isso vai representar 20% do seu orçamento, por exemplo. Ora, não tem condições, né? Então, normalmente, o que determina assim, a experiência? Né? Lazer, ele deve estar no máximo a 10% do valor do orçamento. Então, eu tenho que limitar todas as minhas despesas nesses 10%. 30% é alimentação, 30%, no caso seu, é que
tem filhos, tem escola, tem despesas, tem às vezes alguma material escolar, não? Então é 30% também. E o restante é médico, que é importante, é você fazer uma poupança, você tem plano de saúde, né? Então isso vai consumir em torno de 40%. Então, dividindo dessa forma, você se disciplina. Agora, lógico, sobrando, nada te proíbe a fazer esse tipo de situação, mas você há de convir que colocando em 10% inclui nesse item viagens também. Controlar as próprias finanças, ainda mais quando a receita está perto demais da despesa, não é fácil. Mas parece que a nova aluna do professor César aprendeu. Agora é só colocar em prática, né? Vou ver se eu consigo me organizar para começar a fazer isso a partir do mês que vem. E o Repórter Justiça fica por aqui. Quer participar do programa? Então mande sugestões pra gente. O nosso e-mail é o repórter.justiça, sem cedilha, @stf.jus.br. Semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá!